Amém, glória a Deus. Irmãos, só que reforçando aqui alguns avisos aqui, que é muito importante. O nosso evento que nós vamos ter aqui, muito especial, né, que é o Dia da Juventude, no sábado. Esse evento não é online, é só presencial, por isso é muito importante fazer inscrição ou ouvir aqui nesse dia do evento. Né? E como ontem também a nossa conferência, o dia de ontem foi um dia especial também, não foi online. Então, quem está online tem que ver aí se você pode estar aqui conosco nos eventos especiais, principalmente do sábado não é online, tá bem? E os cultos nós transmitimos, mas os eventos não. Então, nós temos muitas inscrições já para o sábado, nós queremos ver essa casa aqui cheia de pessoas com fôlego novo aí para louvar o Senhor, adorar o Senhor, igual Miriam. Amém? Vai ser bênção demais da conta. E estamos aí preparando também algumas outras novidades para que você possa durante a semana também ter mais alguma coisa também da igreja, onde você está no teu trabalho e tudo, para você ter uma leitura. Estamos aí preparando aí junto com o nosso pessoal aí da multimédia aí, para que você tenha aí algumas ministrações também escritas durante a semana, para você poder fazer seu devocional e assim por diante. Estamos trabalhando nisso. Ore por nós que em breve aí nós vamos ter muito mais coisas para além aqui dessas que nós já temos. Amém? Glória a Deus. As crianças podem vir aqui, vamos orar por vocês. Isso. Enquanto as crianças vêm, hoje à tarde, amanhã e terça-feira, amanhã, segunda e terça-noite, o pastor Hernani estará na conferência também, lá em Sintra. Então, ele vai expor melhor os assuntos que ele deu início aqui ontem, quem esteve aqui ontem, e principalmente gosta de um estudo bem elaborado, né? Foi muito bênção para nós. Então, você está convidado a participar lá, entendeu? Que vai ser bênção também para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar para essa igreja mirim aqui. Estenda suas mãos para cá, vamos orar para a vida deles. Pai, nós oramos para essas crianças, oramos, Senhor, por esse tempo que eles vão ter de aprendizado da Tua palavra, de comunhão com eles, com os professores, Senhor, que a Tua presença esteja com eles e que eles possam aprender nesta linguagem como servir ao Senhor melhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Podem ir. Deus abençoe vocês. E continue convidando seus pais para vir ao culto. Aleluia. É que se eles convidarem, irmãos, não tem jeito, tem que vir. Hoje de manhã, 7 horas, já tinha gente acordada em casa. Afinal, hoje é domingo e vai ter culto, não vai? No caso, ele não fala vai ter culto, vai ter igreja, né? Glória a Deus. Muito bom. Nós queremos continuar, irmãos, com esse mesmo tema que nós estamos desde ontem, mas de uma forma de trazer aqui como exemplo, nós vamos ler aqui algumas passagens do livro de Êxodo. E eu quero aconselhar você, se você nunca leu o livro de Êxodo, leia. Aproveita aí, tira a semana de leitura, né? E leia o livro de Êxodo. Você vai ver coisas interessantes. Você vai ver né, o cuidado de Deus, você vai ver experiências do povo de Deus, experiências extraordinárias no livro de Êxodo. Eu aconselho você a ler aí durante, né, acho que uma semaninha dá para você ler, tranquilo. Se não, mas leia o livro de Êxodo. E nessa manhã eu quero fazer aqui uma comparação e trazer algumas lições para nós do livro de Êxodo, da história do povo hebreu. Eu creio que, principalmente aquelas partes onde sobressaem muitos milagres, maravilhas,
quase todas as pessoas que estiverem um pouquinho de tempo de igreja sabem delas. E mesmo se não tenham, mas que algumas coisas ficou marcadas na história, principalmente a gente já viu isso em filmes, já viu em muitas outras coisas por aí, sobre Moisés, sobre passagem de Mar Vermelho, principalmente esta parte. Muitos de nós já vimos aí, de várias formas, que já foram apresentadas aí, nos anais da história aí, né, apresentado isso. Mas eu quero trazer para nós aqui nessa manhã, né, falando sobre esse tema de avivamento, de como que Deus usa para poder avivar seu povo. Todos nós conhecemos que nesta história, né, por isso que eu aconselho vocês lerem o livro, porque não dá para poder aqui falar para vocês toda a história desse pouco de tempo, que há muita coisa interessante, muitas partes. Mas todos nós sabemos que este povo, que considerado povo de Deus, que foram, quando eles se reuniram no Egito, ainda na época de José, eles eram por volta de 70 pessoas, que foram aqueles que foram da casa de Jacó, que foram para o Egito, fugindo da fome da terra deles. Mas com uma promessa de Deus, de um dia eles voltarem para a terra. O que acontece é que o tempo que eles ficaram no Egito, todas aquelas pessoas que saíram da casa de Jacó morreram. E vieram novas gerações. Novas gerações que as experiências que eles conheceram de Deus foi apenas de ouvir falar. Porque o que acontece é o seguinte, irmãos, em muitas ocasiões da nossa vida, quanto mais nós chegamos no sofrimento, nós duvidamos muito de Deus estar conosco. A gente duvida muito. Porque muitas das vezes a pergunta é, se Deus está comigo, por que está me acontecendo isso? Se Deus está aqui, por que acontece isso? Quantas perguntas a gente já fez assim para Deus? Quantas vezes que na hora de dores, na hora de tanta coisa que nos acontece, triste, que a gente até questiona se realmente Deus está com a gente ou não. Se Deus ama a gente mesmo ou não. E esse povo, por conta da escravidão, você imaginou o que é levantar de manhã e lembrar que você é escravo? Que tudo o que você tem que fazer não tem benefício próprio, é só benefício do outro. Você saber que se você tiver filhos, eles vão ser escravos. Quanto mais a sua família crescer, vai crescer família de escravos. Sem perspectiva, sem esperança. Então essa rotina de escravidão fez com que as pessoas tivessem a mentalidade para a escravidão. Não ter a mentalidade de que Deus realmente estava ali. E em muitos casos, irmãos, acostumados com a situação de escravidão. Até um dia que Deus, como nós conhecemos a história, usa Moisés. A palavra é tão interessante que chegou ao ponto deles não aguentarem, e eles clamaram a Deus. E a Bíblia diz que Deus lembrou deles. Como se Deus esquece de alguém. A questão aqui que a palavra fala, quando você lê mesmo ali nos pormenores, que você começa a entender, a questão é, Deus sabia que eles estavam no Egito? Sabia. Deus estava vendo? Não estava. Mas eles não ouviam em nada para Deus os acudir. Eu imagino que essas pessoas levantavam de manhã já reclamando. Ah, mais um dia. Lá vai eu de novo. Lá vai eu de novo para as mesmas coisas. Lá vai eu de novo para o mesmo sofrimento. Lá vai eu de novo para as mesmas coisas. Lá vai eu para o mesmo... Chegava em casa cansado. Fazia as mesmas coisas. E talvez estar com as mesmas pessoas desanimadas em casa. E quando se reunisse entre eles, era o mesmo assunto. Nunca acaba o nosso sofrimento. Mas um dia alguém lembrou, nós precisamos clamar ao Senhor. Então, quando clama ao Senhor, Deus lembra, eles ainda lembram de mim. E aí Deus usa Moisés para de lá tirar do Egito. E a Bíblia fala que Deus, né, você lê a história, Deus mostrou muitas maravilhas, muitos prodígios
em forma até de pragas para os egípcios. Tirou esse povo de lá com mão forte. Chega naquela, vamos dizer, a primeira dificuldade deles nessa saída em liberdade, o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho. Eles entram no Mar Vermelho. Eles passam o Mar Vermelho. Deus dá ali um grande livramento, que a Bíblia fala que Deus, depois as águas fecham e todos os inimigos que estavam os perseguir morreram ali. E eles sobreviveram. Então é a partir daí, isso é só uma introdução, é a partir daí que eu quero começar uma palavra para a sua vida nessa manhã. Todos nós aqui fomos chamados à liberdade. Deus te tirou de um charco de lodo e firmou os seus pés numa rocha. Alguém aí? Alguém aí que Deus tirou os pés de um charco de lodo e firmou o pé numa rocha? Alguém aí que tinha uma vida ruim? Alguém aí que não tinha perspectiva? Alguém que não tinha esperança? E que recebeu o dom da salvação? Oh, glória! Irmãos, o avivamento está chegando na multimédia. Glória a Deus! Então, irmãos, vejam bem, essa saída levou o povo agora, eles estavam em uma coisa que eles já conheciam, e uma história de 400 anos leva as pessoas a perder a esperança, de pensar assim, nunca mais nós vamos sair dessa vida, a nossa vida vai ser só escravidão, escravidão, as crianças nasciam na escravidão, 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 mas agora eles entram para a liberdade, mas é verdade também que quando sai para a liberdade, nós também vamos para um desconhecido. Eles foram para um desconhecido. Foram para algo que Deus prometeu que vai nos levar para uma terra, a terra que emana leite e mel. Mas nós estamos indo para um desconhecido. A única coisa que nós temos aqui, a única esperança que nós temos aqui é que este líder nos leve lá. É a esperança que a gente tem. E eu quero chamar a vossa atenção para uma leitura na palavra de Deus. Que está em Êxodo capítulo 13, versículo 20 e 22. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Diga comigo, a entrada do deserto. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, e numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quero começar aqui por aquilo que é a minha conclusão dessa palavra. Seja dia ou seja noite. Seja em momentos de celebrações ou seja em momentos de dor. Seja momentos de muita alegria ou seja momentos de tristeza na sua vida. Uma coisa eu posso te garantir. Deus vai estar com você sempre. É só o que eu posso garantir para você. Amém? E eu acho que nesse ponto começa o avivamento de Deus na vida daquelas pessoas. Eles estavam adentrando o deserto. E aquilo que Deus prometeu, irmãos, nunca poderia se esquecer, é que Deus vai junto com eles. E você vai ter várias experiências na sua vida com Deus. Muitas, irmãos. Muitas, muitas, muitas. 45 anos eu estou andando com Deus. Eu já tive muitas experiências. Deixa eu te falar, eu já tive experiências de pensar, não, eu vou voltar para trás, não dá mais, não quero saber, não... já tive até essas. Mas depois eu lembro dessa palavra, eu sempre estarei contigo. Quando você lembra que essa é a promessa que Deus fez para você,
Você nunca pode esquecer isso. Porque em qualquer momento você vai lembrar assim, tá sim, mas Deus está aqui, Deus está comigo. O que acontecer, Ele está junto comigo. E são nos desertos, nesses desertos da vida, é que nós somos avivados por Deus, sabia? Estamos mais propensos a ser avivados por Deus. Então, bem-vindo ao avivamento de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Querendo ou não, todos nós estamos passando por um deserto aí. Né? Se ele não é coletivo, ele é pessoal, mas todos nós estamos passando por um deserto aí. Estamos ou não estamos? Talvez o seu é pessoal, o seu deserto. Mas saiba você que todos nós estamos passando por um. Mas nós estamos passando. Estamos de passagem por aqui. Porque o nosso descanso não é aqui. O meu e o seu descanso não é aqui. Deus tem um descanso melhor para nós. E o descanso não é deserto que é passageiro, não, Senhor. Não é no deserto que é passageiro, não. O descanso é eterno, graças a Deus, por aquilo que Ele nos prometeu. Então, dá algumas experiências que nós podemos tirar desse deserto. Nessa entrada do deserto, Deus leva essa experiência de proximidade com Ele. E nessa entrada, a primeira experiência que eles teve foi desse mar abrir e eles conseguirem passar. Na verdade, se você for depois, num estudo mais aprofundado em teológico, você vai descobrir que, assim como Jesus chegou no Evangelho, quando o Evangelho chegou, as boas novas de salvação chegaram, através da pregação de João, uma coisa que ele chamava as pessoas era o arrependimento e a batizar. Nós ouvimos aqui ontem isso aqui. E fazendo a comparação, quando Deus tira o povo do deserto e leva com a direção para a terra prometida, a primeira coisa que eles fizeram foi passar pelas águas do Mar Vermelho. E essas águas simbolizam depois o próprio batismo que nós vemos lá, João apregoando. Porque todas as pessoas que saem para a liberdade em que Cristo os chamou, é necessário que as coisas velhas morram, fiquem para trás. Ali naquela passagem, Deus estava dizendo para eles, olha, eu abri esse caminho para vocês passar, mas eu vou fechar para que vocês não voltem para trás. Então o batismo na sua vida é esse marco, em que você dê um testemunho público, que a partir daquele momento você não voltava mais para trás, porque você morreu para as coisas que passaram, e agora você renasceu para as coisas, você ressuscitou para as coisas novas que Deus tem para a sua vida. Se você ainda não cumpriu com esse algo tão precioso de Deus para a sua vida, que é o batismo, deixa agora aqui, já deixo para você o convite, em breve. Amém? Então veja bem, e quando nós, irmãos, adentramos para essa nova vida, para esse tempo novo que Deus nos está trazendo, uma das coisas que nós aprendemos, que nós temos essa liberdade, que eu disse aqui até um pouco antes de começar a pregação, no momento das ofertas, nós temos algo que nos impulsiona a louvar ao Senhor. A louvar ao Senhor. Se você for olhar aí, você vai ver que assim que eles passaram o Mar Vermelho, Moisés começou a cantar um hino. Moisés começou a cantar uma música, começou a louvar ao Senhor, começou, a render graças ao Senhor, começou a levantar um louvor ao Senhor. E isso é tão interessante, irmãos, como que é a transformação de Deus para nossas vidas, quando a liberdade do Espírito vem, o que nós somos capazes de fazer. Quando você vê Deus chamando Moisés para ir libertar o povo, uma das desculpas de Moisés, que ele não podia ir, é que ele não conseguia falar. E aí nós vemos na história, como vamos ler, é que provavelmente ele era cometido de uma gagueira. E eu vou te falar que um gago a cantar, eu garanto a vocês que com certeza ele não vai fazer com que isso seja um incentivo para ninguém cantar. Ou vai? Já imaginou? Um gago cantando? Inspirar outras pessoas para cantar?
Mas é interessante aquilo que Deus faz. A Bíblia diz que ele começou a cantar. E aí a Bíblia diz que todas as pessoas começaram a louvar a Deus juntamente com ele. E aí o texto fala aqui o seguinte, que nesse momento, a irmã dele, a Miriam, irmã de Arão, pega uma panderola e começa a cantar, e as mulheres saem todas saem atrás dela, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Porque naquele momento eles viram que o Senhor tinha fechado a porta para trás, e tinha aberto outra porta para eles. A porta da esperança. Nós estamos indo para o lugar que Deus prometeu. Nós estamos indo para uma nova dimensão. Nunca mais nós vamos ser escravos de ninguém. Eu quero te dizer uma coisa muito clara, que fique bem claro para você aqui nessa manhã, nesse culto. A porta do passado foi fechada. Não queira voltar para trás. Por isso que é muito difícil das pessoas viverem pensando no passado, que é uma porta fechada. Ele fica querendo abrir as coisas do passado, abrir as portas do passado, as lembranças do passado. Deixa eu te falar, você não consegue ir para frente com essas lembranças. Não há avivamento na sua vida se você não entender que essa porta Deus já fechou. Ele já te perdoou. Amém? Então eles começaram a ir agora para essa nova dimensão de porta que estava abrindo para eles. Então todos começam a louvar a Deus. As mulheres começaram a louvar a Deus. Talvez aqueles que tanto trabalharam, tanto suaram no Egito, tanto sofreram no Egito, sem ter tempo, por causa de tanta escravidão, tanto trabalho, tanto cansaço, sem ter tempo de louvar a Deus. Agora era livre para louvar a Deus dia e noite, quando quisessem. Essa é a vida de liberdade para que Deus te trouxe para estar, onde você pode louvá-lo dia e noite sem parar. E isso não é simplesmente algo que é natural, irmãos, isso é sobrenatural. Onde você estiver, louve e adore ao Senhor. Você tem essa oportunidade. Então ele sai para essa nova dimensão, que é a dimensão de um sentimento de gratidão e louvor ao Senhor. O Senhor fez maravilhas no meio de nós. Ele quebrou os carros e seus cavaleiros. É assim que diz lá a música que eles entoavam ao Senhor, o louvor que eles louvavam ao Senhor. O Senhor é grande. O Senhor levantou um profeta entre nós. Maravilha, graças. Imagina a alegria daquele povo. Sabe, as lutas podem vir, mas elas não podem nos abater ao ponto de nós não louvarmos e adorarmos a Deus. Isso tem que ser prioridade na minha vida, na sua vida. Amém? Que isso seja prioridade. Então, diga comigo assim, o sentimento de gratidão, diga comigo, o sentimento de gratidão faz com que eu louve ao Senhor. Glória a Deus. Então começa por aqui, louvar ao Senhor. Sabe, a outra experiência que nós podemos ter com Deus, quando Ele vem nos avivar, porque lembre-se que nós estamos falando, quando nós fomos libertos do mundo, nós estamos indo muitas das vezes para aquilo que é desconhecido, e que nós vamos atravessar. Nós temos um tempo de atravessar nesse deserto que chama terra, que chama mundo. Nós estamos aqui atravessando, nós estamos aqui de passagem. Não é aqui a nossa morada, nós estamos aqui de passagem. E durante isso aqui, nós precisamos daquilo que nós dissemos aqui há pouco, da provisão de Deus. Irmãos, Deus permite que você trabalhe. Deus permite que eu trabalhe, porque você trabalhe. Deus permite que você seja um empreendedor. Deus te deu dons. Isso faz parte. Nós temos aqui irmãos de várias profissões. E é assim que a comunidade sobrevive. A comunidade sobrevive com esse esforço de cada um de nós, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, fazendo aquilo que você gosta de fazer, fazendo aquilo que você estudou para fazer. Deus deu a permissão que cada nós... Porque é assim que nós vivemos em comunidade. Mas, irmãos, Deus permitiu que você fosse aquilo que você é,
que você estudasse, fosse aquilo que você tivesse a profissão que você quer. Mas você precisa de entender que a provisão para a sua vida é Deus é quem dá. Você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso. As coisas, irmãos, não é fruto do seu trabalho. As coisas não é fruto do seu esforço. As coisas que vêm a ti é fruto da provisão de Deus. E muitas das vezes a gente compreende que a gente não fez nada para tê-las. Apenas a gente tem. E a gente olha assim, mas como eu tenho? Eu creio que todos nós que estamos aqui já experimentamos isso, de Deus para nós. De muitas vezes a gente olha assim e fala assim, mas gente, olha o que eu consegui, afinal de contas, como que eu consegui isso? Porque você vai ver que é Deus guiando a sua vida, Deus vai fazendo as contas dele, na matemática dele, as coisas não funcionam igual às nossas. Olha só na matemática de Jesus, quando aquela viúva chegou para poder entregar a sua oferta. Irmãos, eu gosto tanto daquela passagem. Quantas lições que eu já tirei naquela passagem. Eu não estou falando se vai ofertar de novo, não, tá bem, gente? Mas olha só para você ver, a Bíblia diz que Jesus ficou lá olhando as pessoas a depositarem a sua oferta. Jesus ficou lá olhando, provavelmente algum discípulo que andava muito próximo, ele também ficou olhando lá no templo. Então vem lá aquela senhora com aquelas moedinhas e lança no gasofilácio. E Jesus fala assim, ela deu mais. Óbvio que havia muitos ricos que tinham chegado e colocado valores maiores do que ela. Mas a questão aqui do valor é que ela chega e coloca, e o próprio Jesus diz assim, ó, ela deu mais, porque afinal, ela não deu aquilo que sobrava, ela deu tudo. Quando a gente vai estudar sobre os hebreus, a gente começa a entender, e faz parte, está lá na lei de Moisés, que as viúvas eram cuidadas pelo templo. Antes tabernáculo, os sacerdotes, e depois o templo. Então a ideia dela ir lá para receber e não para dar. Consegue entender? Ela foi para o lugar de receber, mas levou para dar. Por que ela levou para dar? Aí eu só posso entender assim. Ela entendeu o seguinte, olha, se tudo que eu preciso, Deus já colocou na sua palavra, que vai cuidar de mim, ou seja, eu já vivo daquilo que o templo me dá, então o que custa eu pegar e dar para o templo? Porque eu já sei que eu vou ter de novo. Consegue entender? Era isso, não é questão do que vai sobrar para mim, eu vou devolver. Não, ela pegou e falou assim, eu posso dar tudo porque eu vou ter tudo. Sabe, irmãos, e deixa eu te falar, isso aqui não tem a ver só com ofertas. A questão é, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue tudo o seu caminho, entregue toda a sua vida ao Senhor. E depois você confia nele, que o mais ele fará. É isso que essa senhora estava a fazer. Ela estava a confiar o seu caminho, a sua vida, as suas finanças, as suas posses, tudo ao Senhor, porque ela sabia que o mais Deus faria na vida dela. Então, bem-vindo a um tempo de provisão de Deus para a sua vida. Porque é o seguinte, no avivamento Deus provê as coisas. Mesmo que seja no deserto que nós estejamos passando, Deus provê as coisas. Irmãos, nós temos um testemunho aqui dessa igreja, forte para dar. Talvez na época da pandemia você ficou afastado das coisas, não ficou sabendo daquilo que aconteceu, né? Mas a igreja sempre ficou em movimento. Nós viemos aqui, nós fizemos cultos. Na simplicidade daquilo que nós tínhamos, Deus fez coisas maravilhosas no nosso meio aqui de cultos, aqui, só nós aqui, às vezes 2 pessoas do louvor e mais alguém da multimédia que estava trabalhando aqui. Mas foi a época que Deus prosperou mais essa igreja para abençoar vidas e famílias, irmãos. Foi a época que nós fizemos mais distribuições de cesta básica. Foi na época que as pessoas estavam tendo dificuldade e Deus nos abençoou para nós podermos dar.
Você precisa ter esse coração, irmãos, da provisão de Deus, que não é só para você, não. A provisão de Deus vem na sua vida para você abençoar. E à medida que você vai abençoando, Deus fala assim, aquela pessoa é confiável para abençoar mais, que ele vai abençoar mais pessoas. E sabe como Deus fez para poder trazer provisão para esse povo? Vamos ver? 16, 1 a 4. Deus traz a provisão. Olha só o que Deus faz. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel fizeram, sabe o quê? Em outras palavras, reclamou. E reclamou contra quem? Contra Moisés e Arão, que era sacerdote, no deserto. E disseram-lhes, os filhos de Israel, quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comias pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diretamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova, se anda na minha lei, ou não. Sabe, irmãos, é natural compartilhar alguma dificuldade nossa uns com os outros. Isso é natural. Desde que não seja reclamando. Porque se você compartilhar a sua necessidade comigo, e eu puder te ajudar, eu tenho que ajudar. Se você pode ajudar alguém que compartilha a sua necessidade com você, você ajuda. Veja bem, é compartilhar a necessidade. Agora, reclamar, não. Sabe o que eles estavam reclamando? Eu ainda compreendi, porque na história que eu vejo, eu não achei isso ainda, os panelões de carne. Farto de comer no Egito, escravo. Há algum tempo na história você ouviu dizer que escravo. Já ouviu dizer? Se fartava de comer e tudo mais. Eu nunca ouvi falar. Mas na hora de reclamar, irmãos, na hora de reclamar, as pessoas esquecem da vida que tinha antes. Esquece do mundo que estava sendo escravizado. Esquece de como era lá no mundo. E foi isso que eles fizeram aqui. A questão aqui não era o líder. Eles estavam reclamando do líder, mas a questão aqui não era o líder. A questão aqui não foi Moisés, não foi por obra de Moisés que ele foi tirá-los de lá. A ideia aqui foi que Deus tirou-os de lá. E eu não sei qual dimensão que você vive a sua vida hoje. Mas se Deus deixou que você vivesse até hoje, se Deus deixou que você estivesse aqui, nesse tempo, nesta geração, Ele vai cuidar de você. Aleluia. Pare de reclamar. Pare de murmurar. E Deus falou assim para eles, olha, é o seguinte, eu vou dar comida para esse povo. Para que pelo menos assim eles entendam. E ama a minha lei, entenda a minha palavra. Porque tem gente que nem assim ele aprende. Nem com os milagres de Deus ele aprende. Sabe, irmãos, o pouco que você tem é o suficiente para ele multiplicar e muito. Sabe, saindo aqui um pouco do livro de Êxodo, vamos um pouquinho mais para frente, uma história muito interessante. Quando aquela viúva, que o profeta chega e pergunta para ela, o que você tem? Ela disse o seguinte, eu tenho apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para mim e meu filho, depois vai morrer de fome. Ele diz, não, isso é o suficiente para Deus fazer um milagre. E nós conhecemos a história, houve milagre. Sabe, então, eu quero te convidar nessa manhã, em nome de Jesus, para o avivamento que Deus vai fazer na sua vida. Comece a agradecer a Ele pelo pouco que você tem, se é o caso.
Começa a ser grato a Deus, irmãos. Para de reclamar. Para de murmurar. Porque Deus do avivamento é o Deus de provisão para o seu povo. Amém? Versículo 11 ao versículo 12 de 16. Êxodo 16, versículo 11 e 12. Partiram de Elim toda a congregação. Não, versículo 11 e 12. E o Senhor disse a Moisés, 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhe que ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, irmãos, eu quero ousar profetizar na sua vida nessa manhã. Eu não sei por que você tem reclamado, mas Deus vai fazer coisas na sua vida em nome de Jesus, nem que seja para provar que Ele é o Senhor nosso Deus. Ele vai fazer em nome de Jesus. Ele prometeu, Ele não é conversa fiada não, Ele prometeu e Ele vai fazer. Que estejamos prontos para ter gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele vai fazer, nesse tempo novo que Deus está nos dando, em nome de Jesus. Tá, sabe, nesse tempo novo que Deus está nos dando, nós vamos ter experiências com a proteção de Deus. Sabe, quando eu vejo essa caminhada para o Egito, do deserto, irmão, só quem já esteve assim, numa parte de deserto muito longa, para entender aquilo que eu digo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de estar no meio do nada. E é engraçado que o deserto é um nada grande. É um nada grande. E é difícil, né? Em alguns lugares que eu fui, de repente, assim, você está andando no deserto, assim, de repente você vê uma pessoa com um grande rebanho de cabras, mas grande, principalmente aqui nas regiões da Jordânia. E aí a gente fica a imaginar como que essas pessoas prosperam aqui. Onde eles arranjam água para esses animais? Comida, você não vê nada. E você vê aqueles animais bonitos. E os animais bonitos, tudo lisos, bem tratados, bem cuidados. Onde esse povo arranja comida? Mas é engraçado que há um cuidado natural de Deus pela humanidade, de que se eles estiverem propensos a trabalhar, que foi isso que Deus disse lá em Gênesis, para a gente viver do suor do rosto, Deus também prospera eles. Já perceberam? No meio do nada, aquelas pessoas prosperam. Só pode ser um propósito de Deus, não tem como. Então Deus leva eles agora para esse deserto, mas não só prosperidade, mas no deserto há perigos. Há perigos muito grandes no deserto. E você tem que entender que quem saíra do Egito não foram um exército, foram escravos, não eram acostumados à luta, nem nada disso. Não era um exército que estava pronto à espada. Mas eles chegaram a um ponto que eles tinham que lutar. E agora? E agora, precisamos de confiar na proteção de Deus. Eu não sei quais são os exércitos que você tem lutado. Eu não sei quais são os exércitos que tem levantado contra ti. Mas você saiba de uma coisa: as mãos de Deus estão estendidas sobre ti. Mesmo que esteja no deserto, a proposta de Deus para nós é sermos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Sabe, então eles chegam num momento em que houve um rei chamado Amaleque. É interessante que a gente vê durante o livro de Êxodo que a história do povo hebreu era tão interessante que quando ela era contada lá na frente, o povo já ficava com medo deles. Não por causa deles, que sabiam que de exército eles não tinham nada, mas sabia que eles tinham um Deus muito poderoso. Você já imaginou as pessoas te respeitarem por causa do Deus que você serve?
Você já imaginou as pessoas temerem por causa do Deus que você serve? Já imaginou isso? Já imaginou as nações temerem por causa do Deus que você serve? É o que está muito escasso hoje. Já percebeu isso? Está muito difícil de os cristãos de hoje, irmãos, serem temidos de alguma forma por causa do Deus que eles servem. Porque muitas das vezes essa mistura nossa com o mundo é tão real, é tão aparente, que já não dá mais para distinguir quem é homem de Deus, nem quem é homem do mundo, nem quem é mulher de Deus, nem quem é mulher do mundo, quem é cristão e quem não é. E não estou dizendo não é por causa das aparências, é mais por causa das atitudes. Irmãos, a cidade precisa saber que há uma igreja de um povo diferente. A nação precisa saber que há uma igreja. E as pessoas precisam de espelhar na minha vida e na sua vida para querer servir a Deus. Temer a Deus por causa da sua vida, por causa da minha vida. Então o povo temia o povo de Israel por causa do Deus deles. Porque o povo tinha muitos deuses. E outra coisa, quando eles se mudavam de um lugar para outro, eles levavam os seus deuses. Porque os seus deuses eram de pedra, os seus deuses eram de madeira, os seus deuses eram de bronze. Então eles mudavam, levavam os seus deuses. Mas esse povo é diferente, não é eles que levam os seus deuses, é o seu Deus que conduz eles. Quantos são conduzidos por Deus aqui? Nós somos diferentes, porque é Deus quem nos conduz. E a palavra de Deus diz que Ele faz sempre nos triunfar. Glória a Deus por isso. Então esse povo era temido por causa disso, dessa experiência da proteção de Deus. Quem ousava mexer com eles? E olha só um sucedido com Amaleque. Capítulo 17, versículo 10 ao 15. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Ur subiram ao cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso. Eu gosto tanto dessa parte. Que Deus diz para Moisés assim: ó, escreve isso, para a memória num livro, e prepare-te a Josué, porque eu irei riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Eu gosto dessa parte, irmãos, que Deus fala para Moisés: escreve isso num livro. Porque não num deserto natural, físico, que é assim, mas no futuro vai ter muita gente passando pelo deserto. E quando essas pessoas passarem por desertos, elas vão entender que há homens de Deus, com a mão estendida, intercedendo por elas. Sabe, eu não sei como você pensa dos homens de Deus, e não estou falando só dessa igreja, de várias igrejas. Você não sabe o preço que eles pagam em oração por você, que estão com as mãos estendidas. E quando esses homens de Deus baixam as mãos, quando os intercessores baixam as mãos, muitas pessoas são derrotadas, mas quando esses intercessores levantam as mãos, o povo é abençoado. Sabe, eu não sei com quem que Deus constituiu por líder na sua vida, porque não adianta Deus constituir um líder na sua vida se você não reconhece ele como líder. E a gente já vai ver essa história aqui. Mas saiba que aqueles que Deus constituiu como líderes na sua vida, eles estarão intercedendo por você. E Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida enquanto eles estiverem com as mãos estendidas sobre você. Eu tenho pessoas que Deus constituiu como líderes da minha vida.
E a minha oração para que Deus não deixe eles baixarem as mãos, porque se eles baixarem as mãos, eu vou ser derrotado. Mas se eles continuarem com as mãos estendidas, me abençoando, com certeza eu vou conseguir fazer coisas grandes. Sabe por que Israel vencia? Deus prometeu para eles que estaria com eles, mas tinha que haver alguém com as mãos estendidas intercedendo por eles. Quem é a pessoa que é seu intercessor? Quem anda intercedendo por você? Quem Deus constituiu por intercessor da sua vida? Dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus porque essa igreja tem levantado aqui intercessores. E irmãos que começam a interceder, que quando a gente sabe, já faz tempo que eles estão intercedendo. Graças a Deus por isso. Sabe, irmãos, quando Deus está avivando a sua igreja, quando Deus está avivando o seu povo, uma das coisas que Ele faz é isso. Para as pessoas entenderem que tem alguém com as mãos estendidas diante de Deus. E que não é um sozinho, tem mais pessoas ajudando ele a ficar com as mãos estendidas. Eu dou glória a Deus para as pessoas que Ele tem conseguido fazer com que eu, como líder dessa igreja aqui, em Santarém, possa ficar com as minhas mãos estendidas, abençoando sua vida. E não são poucos, graças a Deus por isso. Deus que abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Porque nós vamos ser temidos, não é porque nós somos muitos, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos isso ou por conta daquilo. É porque alguém tem as mãos estendidas e Deus está conosco. Então sabe o que temia? Não era Moisés que era temido, não era Arão que era temido, não era o povo que era temido. Quem era temido era Deus, eles tinham medo do Deus. O Deus único deles é um problema para nós. Então não há inimigo que possa ficar na nossa frente, se nós estivermos as mãos de Deus estendidas sobre todos nós, por causa daqueles que estão intercedendo por nós. Amém? Seja um intercessor, ore por alguém, abençoe alguém com a sua oração, em nome de Jesus. Depois, esse avivamento leva-nos com experiências extraordinárias com Deus. É lógico que tem muitas experiências, mas eu quero sublinhar aqui para terminar uma experiência com Deus. Nós tivemos, nesse decorrer do deserto, nós tivemos o Mar Vermelho abrindo. Nós tivemos as águas de Mara, que eram amargas, se tornaram doces. Muito importante. Nós tivemos a pedra, quando eles chegaram em um lugar que a pedra não dava água, eles não tinham água, Moisés tocou a pedra deu água. Isso por 2 vezes. Eu tive a oportunidade de passar na Jordânia, onde está a segunda pedra. E até quando eu passei lá, ela dava água. Eles tiveram a experiência do maná caindo do céu. Eles tiveram a experiência das codornizes descendo, caindo do céu. Eles tiveram a experiência de, como eu disse aqui, de vencer guerras. Eles tiveram a experiência da cura quando as serpentes começaram a atacá-los. Eles tiveram muitas experiências. Mas eles tiveram 2 experiências. Que eu disse uma, mas eu vou falar aqui da outra, que a outra também é muito importante. Que eu não ia falar dela, mas acabei lembrando agora. Eles tiveram 2 experiências que ficou marcado. Uma das experiências que eu acho, que é uma experiência que nós estamos vivendo neste mundo hoje, irmãos, não uma experiência de uma forma literal, natural, como aconteceu naquela época. Que é a experiência de ver uma congregação inteira ser sucumbida pela terra, ser sucumbida pela terra mesmo, a terra abriu, e eles foram sucumbidos. Isso me leva a pensar muita coisa, porque essas pessoas saíram do Egito, não saíram? Essas pessoas experimentaram passar o Mar Vermelho, não experimentaram? Essas pessoas, até então, até esse momento, experimentaram muitas bênçãos de Deus, muitos milagres de Deus. Mas chegou um momento que essas pessoas já não, sabe o que não faziam? Eles não achavam que era Deus que escolhia as pessoas.
Irmãos, as pessoas não são escolhidas porque são mais bonitinhos, mas isso, aquilo, não. Eles são escolhidos porque Deus chama eles, só isso. E muitas vezes cria uma confusão quando Deus chama as pessoas. As pessoas não estão, irmãos, onde estão, mesmo porque geralmente as pessoas que são chamadas, eles nem querem. As pessoas que são chamadas para ser pastores, muitas vezes nunca quis ser pastor. É muitos testemunhos da gente ver, eu não queria. Mas Deus, olha. A última coisa que eu pensava na minha vida é que um dia eu vinha para Portugal e ia ser pastor. Eu creio que muitas pessoas estão aqui, servindo na casa de Deus, a última coisa que passaria pela ideia dele é de estar aqui nessa igreja servindo. Isso dali, começando dali da porta, a cafetaria aqui, dali, de todo lado aqui. Sabe, quando Arão e Moisés saem para aquela empreitada, eles jamais iriam pensar que quando chegasse num ponto do deserto, Deus ia falar com eles assim, olha, é o seguinte, eu vou edificar uma casa no deserto, e Arão vai ser o sacerdote lá. Uau! E sabe o que aconteceu com essa congregação? Liderada por Corá, igual algumas traduções dizem. Por que ele acha que ele é? Aqui tem muita gente aqui que pode ser líder. Por que ele acha que pode ser líder? Por que só Arão pode? Não, nós também somos povo de Deus. Tipo assim, nós também saímos do Egito, nós também experimentamos todas essas maravilhas. E Deus também está conosco. Então por que a gente não pode ser? Não, irmão, você só pode ser aquilo que Deus chamou você para ser. Não vá na sua força, não vai querer fazer as coisas porque você acha ou porque eu acho, não. Por algumas coisas, as coisas são feitas na direção de Deus. Por algum motivo é feito na direção dele. Então esses aí incitaram o povo. E sabe o que acontece? Isso é muito fácil. Porque esse tipo de movimento traz só uma visão boa das coisas, e esquece que para voltar para trás existe o deserto de novo. E o problema de voltar para trás é que Deus já fechou a porta para trás e você bater com a cara na porta. E aí Moisés diz o seguinte, olha, então vamos fazer aqui uma coisa. Já que é assim, amanhã todos nós vamos oferecer o incenso ao Senhor, vamos ver para quem ele recebe. É muito simples isso, não adianta a gente ficar com guerra com ninguém, nem com nada não. Vamos aqui apresentar ao Senhor essa situação, ele decide. Eu não tinha colocado esse texto, mas vê se para mim é Êxodo 16, versículo 28. Então disse o Senhor, é esse mesmo. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando esse povo vai fazer isso? 29. Considerai que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos... Não, Gabriel, não é esse texto. Mas eu posso dizer o texto para vocês, aquilo que aconteceu. Você vai ler lá tudo, lá depois você vai ver. Eles se reuniram todos diante do Senhor. E Moisés fez uma coisa que eu não tenho, sinceramente, só se for com inspiração de Deus para me fazer, eu não tenho coragem de fazer. E eu acho que nenhum servo de Deus hoje, nesse tempo de graça de Deus, tem coragem também de fazer. Ele disse, se esse povo morrer de morte natural, é porque Deus não está conosco. E a Bíblia diz que os filhos de Corá, a família, a congregação toda, a terra abriu e engoliu eles vivos. 250 pessoas que tinham levantado contra eles, querendo ser sacerdote, a Bíblia diz que fogo desceu do céu, consumiu essas pessoas. Aí,
Isso não tem a ver com muita coisa que a gente vê hoje, mas tem a ver com... Hoje eu estava orando e Deus me tocou no coração sobre alguma coisa. A terra, irmãos, já está engolindo muita gente aí. Como que a terra está engolindo, pastor? A terra está abrindo e eles estão entrando? Não. As pessoas estão morrendo? Não, não é isso. É os desejos dessa terra está engolindo muita gente. E infelizmente até homens que se dizem homens de Deus. Os desejos dessa terra, os bens dessa terra, o dinheiro dessa terra, sabe, o status dessa terra, a fama dessa terra está engolindo essas pessoas. E eles estão perdendo o propósito de Deus para a vida deles, que é chegar até Canaã. Irmãos, não importa como é que nós vamos chegar lá, eu garanto a você que nós vamos chegar. Sabe, eu não sei qual é o seu desejo de servir a Deus. Sabe, ninguém aqui tem louvor porque nós queremos ter louvor. Não, Deus chamou aqui para ter louvor, pessoas que estão aqui para estar no louvor. Chamou pessoas para estar na multimédia, chamou pessoas para estar na cafeteria, chamou pessoas para poder estar servindo aqui na assistência, chamou pessoas para estar no ministério das crianças. Sabe, as coisas não é como você vê, não é como eu vejo, é como Deus quer. Se algum dia Deus não quiser o pastor, se não quiser o líder aqui, Deus vai tirar, a casa é dele, a obra é dele, ele vai fazer do jeito que ele quer. Um dia chegou o ponto de ele dizer, Moisés, não é você mais, agora vai ser Arão, vai ser Josué. E foi Josué. E a gente vê que Deus continuou operando do mesmo jeito, amém? Então, irmãos, a obra é de Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Mas não fique com seus olhos nas coisas da terra, porque a terra vai te engolir. Desta forma, você vai querer só as coisas da terra, você vai querer só trabalhar, vai querer só viver aqui, vai querer só a fama daqui, vai querer só o dinheiro daqui. Não, nós temos coisas melhores para pensar. Nós precisamos da glória de Deus todos os dias da nossa vida. A outra experiência, que é essa que eu vou terminar com ela, Êxodo capítulo 13, versículo 20 ao versículo 22, que nós já lemos no início, não sei se você lembra, que diz assim, tendo pois partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. E só o que acontece aqui. E o Senhor ia adiante deles. Como que ele ia? Durante o dia, numa coluna de nuvem. Durante a noite, coluna de fogo. Para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O que acontece depois? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem nunca. Eu gosto muito dessa palavra nunca, quando se refere a Deus. Deus pode dizer nunca. Irmão, sabe qual é o segredo que tem disso aqui? É um segredo muito interessante. Preste bem atenção nisso, para você nunca cair. Mova-se só quando Deus mover. Entendeu? Se Deus não mover, fica onde você está. Qual é o propósito de Deus na sua vida, você sabe? Então, fique com Ele e só mova se Deus mover. Se Deus não moveu, eu continuo ficando. Como é que Deus prometeu aqui? Ó? Durante o dia, eu vou me mover na coluna de nuvem. Melhor, na nuvem. Então, sabe como é que o povo fazia? A nuvem está indo? Tá, então vamos embora, que a nuvem está indo. Porque a nuvem significava o quê, gente? A presença de Deus. Então, a nuvem está se movendo, nós estamos nos movendo. Amém? Deus é um Deus de movimento. Então, de noite, o que Deus fazia? É noite. Então, Ele mandou a coluna de fogo trazia o quê? Claridade. Que nós vimos aqui, trazia lume para eles. Então, durante a noite, eles podiam caminhar da mesma forma, porque Deus estava se movendo na coluna de fogo. Você já ouviu, leu, algum dia dizendo o seguinte, ó, o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela... Então isso quer dizer o seguinte, que mesmo que você tenha um choro à noite, você esteja passando por problemas que à noite foi só choro, não se esqueça que a coluna de fogo está se movendo sobre você. Então talvez ninguém está chorando, ninguém está passando por tribulação, nem nada aí, né?
coluna de fogo está sobre você. E quando vem de manhã, você, graças a Deus, veio novo dia. A noite passou, esse dia já foi, agora vem um novo dia, vai ter nova alegria. Mas Deus é um Deus que está sempre em movimento com você. Então perceba bem onde Deus está, a presença de Deus. E quando ela se mover, você move pela presença de Deus e não pela congregação de Corá. Porque Deus disse o seguinte, o último versículo, por favor. Versículo 22. Nunca. Diga comigo assim, nunca vai sair a presença de Deus deste lugar. Diga assim, nunca a presença de Deus vai sair da minha vida. Nunca a presença de Deus vai sair da minha casa. Porque eu vou me mover só quando Ele me mover. Eu vou me mover no Espírito Santo de Deus para onde Ele me levar. Eu vou me mover no Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Porque eu tenho certeza que Ele vai estar sempre comigo. Caminhar no deserto não é fácil. Caminhar no deserto à noite, pior ainda. E aí, irmãos, imagine vocês, eu imagino muita coisa nessa história, porque essa história também foi literal. Eu não sei se você já observou, mas esses dias foi muito interessante. A lua estava aí de uma forma muito exuberante. E nós saímos daqui, eu fui dar uma volta pela cidade assim, tal, mas todo lado que a gente ia pela cidade, a gente via a lua. E minha filha mais nova dizia assim para mim, de todo lado que a gente vai, a lua está indo atrás da gente. Todo lado que a gente vai, a lua está indo. E é interessante que a lua está aí em todas as partes que à noite as pessoas veem a lua. No mundo todo, gente. É fantástico isso, não é? Se é dia, onde que é dia, toda a gente vê o sol. O que eu quero dizer com isso, gente? Talvez durante o dia ninguém desse muito caso para nuvens. É muito natural o céu ter nuvem durante o dia, não tem? Sim ou não? Durante a noite é natural ter lua, não é? Mas nós estamos falando de uma coluna de fogo, que com certeza era vista a quilômetros de distância. E alguém perguntar assim, olha, de lá de muito distante, talvez em outra terra que já nem era deserto mais, que coluna que é aquela lá que começou a aparecer? Aquela coluna que está lá é o povo hebreu que está vindo por aí. É o povo de Deus único que está vindo por aí. Aquela coluna de fogo é Ele protegendo eles por onde eles passam. E eles estão aproximando aí. Era a forma de identificá-los de longe, de milhares de quilômetros distante. Há uma coluna de fogo lá diferente em cima deles. Eu não sei se você consegue viajar igual eu viajo nesse tipo de palavra. Quando é noite na sua vida, há uma coluna de fogo. Tem que haver essa coluna de fogo, que é a manifestação da presença de Deus na sua vida, para que de longe alguém saiba que Deus está com você. As pessoas estão na escuridão da noite, de longe, eles veem, há uma coluna de fogo em cima daquela igreja, há uma coluna de fogo em cima daquela pessoa, aquela pessoa é diferente, mesmo nessa escuridão da noite, a gente consegue ver luz em cima dele. Densas trevas, deserto, densas trevas. Mas aqui não é a lua, aquilo que Deus colocou para governar a noite, desde lá do começo que nós conhecemos de Gênesis, quando Ele formou todas as coisas.
Mas para o povo dele, ele colocou algo diferente para os identificar a sua presença em cima deles. Não é uma lua, simplesmente não. Eu vou estar na coluna de fogo, protegendo vocês, por onde vocês passarem, a coluna de fogo, quando for noite. E quando for dia, que a alegria chegou, não vai ficar por aí. Vocês vão continuar tendo uma marca. Há uma nuvem de glória em cima de vocês, que os identifica como povo meu. Aleluia, glória a Deus, gente. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã, nesse momento tão importante da nossa vida, irmãos, como igreja, na terra, como sociedade, como família, é hora de nós vivermos isso de Deus. Entendermos que aconteça o que acontecer nesse mundo, há uma nuvem em cima do povo de Deus, marcados pela sua presença, a glória de Deus, mesmo que seja noite, mesmo que você esteja atravessando um momento difícil na sua vida de noite, e para além de noite, um deserto tão grande que você não consegue enxergar futuro, mas a coluna de fogo vai guiar você, para você andar, hein? Pode ficar tranquilo, você está sendo guiado pelo Senhor. Sabe, um pequeno testemunho para você. Quando eu cheguei em Portugal, para mim era noite. Não que eu cheguei aqui à noite. Mas eu cheguei num momento de noite na minha vida. Consegue entender o que eu quero dizer? É um momento que eu estava num deserto, de que para mim eu estava vivendo apenas uma aventura de vir a Portugal, mas aquilo era noite, porque não havia uma perspectiva, nada traçado, era como se fosse eu estivesse caindo aqui de paraquedas. Era um momento de noite, eu não conseguia enxergar o futuro. Eu não conseguia enxergar além aquilo que Deus queria para mim. Então eu cheguei aqui, mas uma coisa eu tinha certeza, por todos os passos que eu tinha dado até chegar aqui, eu sabia que Deus estava no negócio. Eu não conseguia enxergar o que era, porque era noite. Só que de repente as coisas começaram a clarear. E aí eu comecei a enxergar o propósito durante o dia. Aí a alegria veio no meu coração, porque eu sabia assim, Deus está guiando os meus passos, Ele está comigo. E eu tenho certeza disso até hoje. Eu atravessei outros dias, outras noites, mas atravessei muitos outros dias alegres, muitas manhãs que veio alegria. E esse para mim é um momento de dia na minha vida, é um momento de dia para nós. A alegria está chegando no nosso coração, a alegria está chegando no seu coração, a alegria está chegando na sua família, a alegria está chegando nessa cidade em nome de Jesus. Mas nós precisamos nunca perder o mover. Deus se movimenta, nós movimentamos não como as pessoas querem. Nós não movimentamos não porque é assim, porque é assado. Nós movimentamos porque Deus está com a sua nuvem estendida sobre nós e a coluna de fogo está sobre nós. Então quero, nesta manhã, trazer essa palavra para você pessoalmente. Pega ela pessoal, amém? Eu não sei como é que ponto você está no deserto. Se está num momento em que é dificuldades no deserto, se é escassez no deserto, o deserto é escassez. Porque muitas vezes no deserto nós não conseguimos ver a grandeza, a prosperidade de Deus. Talvez você não tenha conseguido ver os cuidados de Deus no deserto. E às vezes você pensa o seguinte, preste bem atenção nisso, que houve um tempo que a sua vida era melhor. O pessoal de Israel pensou assim, pensando que houve um tempo que era melhor. Lá no deserto, ou melhor, lá no Egito era melhor. Mas era um tempo de escravidão, aqui é um tempo de liberdade. Essa liberdade com Deus é muito melhor. Eu não sei se é dia ou é noite na sua vida, mas seja ela dia ou noite, Deus está com você. Ou pela coluna de nuvem, ou pela coluna de fogo. O certo é que de longe dá para ver Deus na sua vida. De longe verão Deus na sua vida, em nome de Jesus. De longe as pessoas vão ver a coluna de fogo. Não porque é um fogo, porque fogo em qualquer lugar é fogo, mas o fogo de Deus é totalmente diferente. O fogo de Deus engrandece o nome dEle. Que o fogo de Deus engrandeça o nome dEle na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, nós vamos colocar de pé.
Sabe, irmãos, eu quero orar por você hoje. Sabe, mas não é uma forma de fazer uma oração diferente, né? Porque nós oramos sempre em nome de Jesus e oramos a Deus. Mas assim, eu estou bem certo disso. Para mim é uma coisa muito clara, que as palavras que são ministradas ao nosso coração, ela tem esse efeito coletivo como igrejas, mas ela também tem um efeito muito pessoal. E eu gostaria que se olhasse nessa manhã pelo lado pessoal da coisa. Olhasse pelo lado pessoal da sua vida. Irmão, a questão não é o deserto. A questão não é quem está com você no deserto. A questão não é a congregação. A questão não é o líder. Esquece tudo isso, é a questão pessoal. E se é a questão pessoal aqui, só duas coisas vai ser importante nessa questão pessoal. Ou vai ser a coluna de nuvem, ou vai ser a coluna de fogo. Eu creio que todos vocês, ao abrir os olhos de manhã e olhar para o céu, são capazes de definir o que é uma nuvem. Sim ou não? Todos vocês são capazes de olhar para o céu à noite e contemplar, se a lua estiver em um céu claro, você sabe identificar que é uma lua. Sim ou não? E se for uma coluna de fogo, então muito melhor de se identificar, porque é algo muito diferente. Então eu quero te chamar a atenção nessa manhã. Para isso, você precisa de identificar esses fenômenos na sua vida. Esses fenômenos marcados pela presença de Deus na sua vida, irmão, irmã, nessa manhã. Não adianta você correr para lá, para cá, você trabalhar, você se matar, não adianta nada disso se Deus não estiver com você. Não adianta você levantar de manhã, dobrar seu joelho, orar de madrugada, fazer coisas como apenas um sacrifício, que você está pagando a Deus alguma coisa. Não adianta você vir para o culto apenas porque você tem que vir esse dia de hoje, porque você não veio domingo passado, ou você vir no próximo domingo que você não veio hoje. Não adianta nós cantarmos apenas porque nesse momento do culto tem música. Não adianta todos os dias você pegar a sua Bíblia e falar assim: eu vou ler esse versículo porque eu simplesmente fiz um propósito de ler a Bíblia o ano todo, para chegar no final do ano, você dizer assim: eu li a Bíblia toda, apenas para poder dizer que você leu e que você cumpriu com o ritual de ler a Bíblia o ano todo. Irmãos, nada disso é importante, nada disso faz sentido, irmãos, sem a presença de Deus. Este culto não faz sentido sem a presença de Deus. Os nossos momentos de oração não fazem sentido se Deus não estiver ouvindo a oração. O nosso louvor não faz sentido, irmão, se Deus não ouvir o nosso louvor. A sua oração não faz sentido se Deus não ouvir e não responder. Nada faz sentido, gente, sem a presença de Deus. Então a oração que nós precisamos de fazer é: Senhor, não nos aparte da tua presença, não me tire da tua presença. Eu quero continuar na tua presença. Você pode orar assim nessa manhã. Sabe, Deus fez uma proposta para Moisés muito estranha nesse livro. Porque o que marcava essa coluna de fogo, irmãos, e o que marcava a nuvem, era dele saber que Deus estava lá.
E chega um certo ponto que Deus fala para Moisés: Moisés, eu cansei, eu não vou mais com esse povo. Eu não quero mais andar com esse povo. Deus disse isso, irmãos. E falou para Moisés: Moisés, a partir de agora você vai só. Eu vou deixar com você a coluna de nuvem, eu vou continuar deixando a coluna de fogo, mas esse vai ser apenas um guião para você, apenas uma bússola. Eu não vou estar mais. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Senhor, não adianta a coluna de fogo, não adianta a coluna de nuvem, não adianta nada disso. Se o Senhor não estiver, eu não vou. Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Então eu e você chegamos num ponto nessa manhã de orarmos assim: Senhor, o Senhor tem que ir conosco, o Senhor tem que ir na frente desse louvor, o Senhor tem que ir na frente dessa igreja, o Senhor tem que ir na frente desse ministério, o Senhor tem que ir na frente da minha família, o Senhor tem que ir na minha frente, o Senhor tem que ir, porque se o Senhor não for, não adianta eu ir. Você pode orar assim nessa manhã. Fala: Senhor, eu sou carente da sua presença. Eu entendo hoje nessa manhã que eu não posso fazer nada sem o Senhor. Senhor, não deixa eu dar um passo errado, Senhor. Não deixa eu ser guiado, Senhor, por ventos de doutrinas diferentes. Não deixe, Senhor, eu ser enganado pelas pessoas. Fala para o Senhor: Senhor, não deixa eu ser enganado por nenhum líder, Senhor, que não busca a tua presença, que não fala em seu nome. Tudo isso, irmãos, fala para o Senhor: Senhor, não deixa eu ser enganado por nenhum falso profeta. Senhor, não deixa eu ser enganado, Senhor, pelo mundo, Senhor. Não deixa eu ser enganado pelo diabo, Senhor. Mas faça com que eu sinta a tua presença todos os dias, através, Senhor, da minha oração, através da resposta que o Senhor está trazendo, através da coluna de nuvem, através da coluna de fogo, através da nuvem e da coluna de fogo. Mas fala para o Senhor: Senhor, eu careço da tua presença, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Mesmo porque o grande slogan da nossa vida é que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu pergunto: quem já entregou sua vida para Jesus aqui nessa manhã? Você já entregou sua vida a Jesus? Então, se sua vida está nas mãos dele, diga: Senhor, minha vida está nas mãos do Senhor. Eu só aceito ser guiado pelo Senhor. Nunca tirou de diante deles, nunca tirou diante da face deles a nuvem e a coluna de fogo. Irmãos, eu oro nessa manhã para que Deus nunca tire de diante de nós a presença dele. Fala: Senhor, nunca tire, Senhor, como o Senhor disse essa palavra, nunca tire diante de nós a tua presença. Aí você fala assim: pastor, mas eu queria ser curado. Pastor, mas eu queria que essa necessidade fosse sanada. Irmão, se a presença de Deus estiver contigo, isso tudo é segundo plano. Isso tudo é fácil. Se Deus estiver conosco, tem provisão no deserto. Se Deus estiver conosco, tem liberdade no deserto. Se Deus estiver conosco, tem proteção no deserto. Tem livramento no deserto. Se Deus estiver com você, irmãos, por toda a sua vida, irmãos, vai ter livramento, vai ter provisão, vai ter cura, vai ter unção, vai ter salvação, vai ter alegria. Amém? Se Deus estiver contigo toda a sua vida, tudo isso vai ter. Então eu quero convidar você a levantar sua voz e orar ao Senhor, buscar a presença de Deus. As horas já se vão. Então, enquanto os irmãos aqui louvam ao Senhor, e já a seguir nós estaremos orando, mas vamos louvar o Senhor com eles aqui. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Olha para o céu, ser livre.
Jesus. Ser livre, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, reinando sobre nós. Somos livres, liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, reinando sobre nós. Somos livres. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu quero convidar você nessa manhã talvez você pense assim comigo: pastor, minha vida já está nas mãos do Senhor, eu sei disso. Você fala assim: pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu sei disso. Sabe, nesse momento que nós estávamos aqui no louvor, eu senti algo no meu coração, que há pessoas que têm orado ao Senhor, e têm sentido como se Deus estivesse muito distante. Sabe, irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem é a gente falar com alguém que parece que virou as costas e que não quer nos ouvir, e que você precisa ficar atrás dele falando assim: olha, ô fulano, dê atenção, eu preciso falar com você. A pessoa vira as costas e vai embora, mas eu preciso falar com você. Parece ser uma coisa humilhante, né? E o inimigo tem colocado essa sensação, irmão, no coração de algumas pessoas. Que ele tem essa sensação, parece que ele está falando e Deus virou as costas e está movendo, mas é ele que precisa ficar atrás de Deus. Senhor, ô Senhor, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, falar para você que não é nada disso. Deus não se foi, Ele está no mesmo lugar. Você é que precisa se mover em direção a Ele, mas Ele está ouvindo a sua oração, sim. Essa sensação que Ele não ouve, que Ele não está vendo, não é nada disso. Isso é, muitas vezes o inimigo coloca isso como seta, para fazer a gente desistir de falar com Ele. E eu quero, em nome de Jesus, te dizer nessa manhã, com muito temor, Senhor, de que Ele está ouvindo a sua oração, sim.
A única coisa que você precisa é se mover. Mova-se só quando a nuvem se mover, ou quando a coluna de fogo se mover, que você vai se mover só aí. Mas fica tranquilo que onde você está, Ele está com você em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida nessa manhã. Sabe, irmãos, eu não canso de dizer isso. Há um tempo atrás, Deus colocou no meu coração para quando eu orasse para as pessoas, eu não esquecesse de falar com Deus para colocar paz no coração delas. Porque Deus colocou no meu coração algo tremendo, que Ele me disse o seguinte: se elas estiverem em paz, todo o resto será fácil. Não há nada melhor do que um coração em paz, porque um coração em paz traz a sua consciência tranquila que você é perdoado, traz a sua consciência tranquila que você está servindo a Deus, fazendo o seu esforço, fazendo tudo o que você pode para servir a Deus. Essa consciência em paz traz mais paz para o seu coração, e aí a paz vai só transbordando. Então eu quero orar por você nessa manhã. Sabe, a hora já vai um pouco avançada assim, já passou uns minutos, mas por favor, deixa eu orar por você antes de você ir embora. Sabe, se você tiver à vontade, coloca a mão no seu coração. Se você tiver à vontade, coloca a mão na sua cabeça. Faz alguma coisa só para simbolizar isso, esse momento aqui tremendo de Deus. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que o ponto forte, Senhor, daquilo que o Senhor diz para nós nessa manhã, é que o que vale mesmo, seja no deserto, seja onde nós estivermos, é que a presença do Senhor estiver conosco, a vitória, a nossa vida é garantida. Senhor, nós podemos estar em qualquer situação, mas se nós olharmos para dentro de nós e vermos que nosso coração está em paz com o Senhor, nós sabemos que a vitória é garantida e nós temos como lutar, Senhor. Então eu oro para todos os irmãos que estão nesse culto, nessa manhã, no nome de Jesus, para que o Senhor venha trazer paz nesse coração, trazer paz nessa vida. Dissipa todas essas dúvidas, Senhor, pela Tua presença. Dissipa todas essas dúvidas, Senhor, pelo mover da nuvem do Senhor. Que esse fogo, Senhor, que também é consumidor, que não serve só para alumiar, mas serve para consumir, consuma tudo em nós que não agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Para que, sendo assim, nós possamos ser refinados como ouro, Senhor, e brilhemos como um reflexo da luz do Senhor que está em nós. Senhor, nós não vemos uma nuvem de fogo literal, mas o Seu Filho Jesus, quando esteve aqui, disse que Ele era a luz do mundo, e quem o seguia não andava nas trevas, e nós seguimos a Jesus. Que essa luz que brilha hoje, que brilha nas nossas vidas, Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor traga paz no coração do meu irmão e da minha irmã nessa manhã. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dá a ele uma sensação de paz tão grande nessa manhã, em nome de Jesus. Acalme esse coração, Deus. Acalme essa vida, Deus. Acalme, Senhor. Traz paz nessa vida, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, abra esses olhos espirituais, para que essa pessoa possa enxergar que não está só, para que enxergar, Senhor, que, oh, Senhor, que às vezes as companhias, aquilo que nós temos com os amigos, com as pessoas que nos acompanham, muitas das vezes nós não os vemos, mas que o Senhor sempre esteve perto. Assim é exemplo de Moisés e aquele povo no deserto. A única pessoa que eles podiam contar de verdade era com o Senhor. E nós oramos nessa manhã dizendo ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós só podemos contar é com o Senhor, com a Tua presença. É isso que nos vale. Nesses tempos tão difíceis que nós atravessamos, nós queremos ver todos os dias a nuvem pela presença do Senhor e ver a glória do Senhor na coluna de fogo nas noites que nós tivermos que atravessar. Eu oro por cura nessa manhã.
Eu oro por prosperidade do Senhor nessa manhã. Eu oro por paz, eu oro por libertação nessa manhã, no nome de Jesus. Que cada um de nós possamos dizer, Senhor, que liberdade não está neste lugar simplesmente porque nós cantamos liberdade, mas que a liberdade está nesse lugar pela presença do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos cantar esse músico.